Boa tarde. Está no ar mais um programa Missão Educar, e que a nossa missão é falar sobre educação no seu aspecto mais amplo possível, englobando desde a pedagogia, a andragogia nas empresas, né, a andragogia como ensino do adulto, mas em todos os aspectos que envolva a questão educacional. E hoje nós estamos aqui com uma missão. Uma missão nossa hoje é falarmos sobre um tema: as demandas da universidade e de seus profissionais para a sociedade contemporânea. Eu começaria fazendo a seguinte reflexão: estarão as universidades sintonizadas com as necessidades regionais a fim de atender a essa demanda? Estariam dialogando com o lado empresarial e a sociedade? Atende a vocação regionalizada? Então, tudo isso nós vamos bater um papo aqui com o professor Lupercio Aparecido Riso, que é doutor em Filosofia da Educação pela USP, professor da Faculdade Santo André, Universidade Brasil, mestre em Educação pela Uninove, especialista em Docência no Ensino Superior pela Uninove e pedagogo pela Faculdade Tijuco Sul. Professor e coordenador do Centro do SENAC, consultor em Educação Corporativa. Professor, seja bem-vindo ao programa Missão Educar, porque agora a sua missão é explicar todo esse questionamento que eu comecei a fazer para você. Muito obrigado, professor Dirceu, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui conversando com todos vocês, com o senhor, com o seu público. E a gente vai tentar conversar um pouco sobre essa questão que é a educação tal qual nós temos hoje e a necessidade que as universidades têm, e a sociedade também, de atender às demandas, de atender às expectativas, de dar conta do que se espera do profissional no mercado de trabalho, numa atuação cidadã também, não apenas uma formação técnica, não é? Então, a ideia é exatamente essa: trocar um pouco de experiências aqui, falar um pouco da minha trajetória como professor, como aluno, também como coordenador, enfim. E estou aqui à disposição para a gente bater papo sobre esses assuntos. Então vamos começar. Eu fiz essa colocação, depois nós voltamos ao assunto que está dentro da temática. Professor Lupercio, não acredita que hoje as universidades estão dialogando um pouco com as empresas e com as necessidades regionais para atender a demanda da vocação daquela cidade? Principalmente, não estou falando em termos de São Paulo, não. Vou falar em termos de uma cidade menor, de 20, 30, 40 mil habitantes. A gente encontra cursos, a universidade oferecendo cursos que não tem nada a ver com a vocação regional, que eu queria que seja uma das demandas a que você se refere. Eu vou tomar a liberdade de contar uma história. Claro, ótimo, ilustrando. Acho que é para ilustrar. Uhum. Há pouco tempo atrás, eu estava com meu filho numa loja, numa grande fast food, e aí entrou um rapaz lá, com o cabelo colorido, muita gente foi, levantou para tirar foto com ele, e enfim, aquela coisa toda, aquele alvoroço. Eu olhei para o meu filho e falei: filho, quem é essa pessoa que eu não sei? Meu filho falou: pai, você está bem lesado, hein, que você não sabe quem é esse cara. Aí era um youtuber aqui que, enfim, um cara muito famoso e que tem milhões de seguidores. Sei. Nós estamos falando de alguém que é famoso e é um youtuber. O que acontece, no meu entendimento, é que a vida vem mudando numa velocidade maior do que a educação pode dar conta. Quando nós falamos, por exemplo, do youtuber, é uma profissão. É uma profissão. Blogueiro é uma profissão. Ranquear empresas no Google é algo importantíssimo hoje. Que não existiam antes todas essas profissões. Nós estamos falando de coisas que há 5, 10 anos existiam, mas de uma maneira muito pequena. O problema é que a educação, não dá para fazer teste em educação. Porque quando você está testando, você tem alunos ali que, de certa forma, não vão servir de cobaia. Então, a questão maior aí é assim: como é que a faculdade acompanha uma sociedade que muda numa velocidade espantosa? Porque a educação ela é quase que um transatlântico. É verdade. E aí, até a educação mudar, os pequenos barcos já rodopiaram. Então, o que o professor coloca, a questão que o professor coloca, talvez hoje seja um dos maiores desafios na educação, que é dar conta dentro de uma sociedade que muda muito rápido
em um sistema que é lento, que é o sistema educacional. Então, esse, de fato, é um problema. Agora, o que você, na sua opinião, que você percebe como professor, como consultor e toda a experiência que você tem, quais são os fatores que têm travado o processo educacional no Brasil, que o impede de ter essa visão, de ter esse contato mais amplo, de movimentar esse transatlântico com uma velocidade maior? Professor, eu penso assim, tradicionalmente nós temos uma sociedade que se pauta muito pelos títulos, né? Por um rigor acadêmico. Então, você precisa ser graduado, pós-graduado, mestre, doutor, o que quer que seja. E isso é algo que deveria ser mais voltado para quem quer, de fato, se especializar. Eu penso que a educação como um todo, ela teria um ganho considerável se nós valorizássemos aquilo que nos Estados Unidos se chama de high school. Algumas coisas mais rápidas, cursos mais rápidos, que colocam a pessoa no mercado de trabalho, mas que já vem lá desde o ensino médio, numa certa medida. Porque quando a gente pensa da graduação, nós estamos falando de uma coisa de 3 anos, 4 anos, e aí pós-graduação mais 1 ano e meio. E aí a coisa, o barco já andou. E aí o barco andou. E aí o barco andou porque a gente tem um país continental. Então você tem instituições que têm aí 50, 100 mil alunos, porque elas estão espalhadas pelo Brasil todo. Até você fazer uma mudança nisso daí, o sistema de profissão, de trabalho, de renda já funciona, já foi embora. Então quer dizer, professor, que as empresas, diríamos assim, as empresas, algumas delas até chegam a manter cursos de... quase praticamente tem uma universidade. Se não tem, tem uma parceria. Então quer dizer que as empresas continuam andando na frente e puxando a educação, ou de vez em quando nós podemos dizer que os acadêmicos também dão uma puxada para a empresa perceber alguma coisa? Eu penso que as duas coisas acontecem. Eu acho que algumas empresas, de fato, elas estão à frente, não do seu tempo, porque é o tempo delas, mas do tempo de uma maneira mais geral, mais consolidada, né? Quando a gente pensa de um país, por exemplo, né? A gente fala, por exemplo, de inteligência artificial, né? Muitas empresas já estão no âmbito da inteligência artificial. Mas tem muita empresa que ainda tem a dificuldade com Excel. Por conta de questões... nós estamos nos dinossauros então, do caminho ainda. Tem muita empresa que ainda tem uma administração retrógrada, uma administração muito mais voltada na punição, muito mais voltada na cobrança, e não na parceria, no ganha-ganha e algo parecido. Então você tem aquelas empresas que, de certa forma, elas estimulam e fazem com que as universidades busquem dar conta de supri-las. Mas você tem um universo de empresas muito considerável também, bastante grande, que ainda tem um pensamento tão antigo quanto boa parte daqueles que estão na educação também. Parafraseando, eu acho que seria mais ou menos assim, professor. Nós aqui, né, em que pese estarmos num programa da internet que está no mundo inteiro, mas a gente está na região de São Paulo, próximo do Porto de Santos. E eu, antes de ser professor, há não muito tempo atrás, eu era caminhoneiro. Né? Caminhoneiro? Até 13, 14 anos atrás eu era caminhoneiro. Até 14 anos, na verdade. Eu fui estudar porque eu perdi uma aposta de futebol. Por isso que eu fui fazer faculdade. E aí o que acontece? Eu gosto muito de caminhão até hoje. Me ligo muito em caminhão. E de vez em quando você está descendo a serra para ir para Santos e você vê uns caminhões, umas carretas, que o cavalo mecânico vale 1 milhão. Ar-condicionado, tudo computadorizado, qualquer um dirige. Quer dizer, não é qualquer um, tem que ser alguém que tem conhecimento específico. Mas você olha lá atrás no container, quando termina a carreta, você vê a lanterna amarrada com fita crepe, entendeu? Com arame. Então você tem um cavalo mecânico com muita tecnologia e a carreta lá atrás com o pneu recapado. Entendido. Eu penso que com a educação e com as empresas acontece a mesma coisa. A gente tem empresas que têm um pensamento muito moderno e, lamentavelmente, por um lado, a gente tem a quantidade de universidades e de instituições de ensino que dão conta disso, porque também estão linkadas com essa modernidade. Mas a gente tem uma eternidade de carreta, de escolas
e de empresas com um pensamento muito antigo. As empresas, professor Lupercio, elas têm, de uma certa forma que a gente nota, porque ela tem que estar à frente. As universidades têm os seus acadêmicos que estão pesquisando, mas a pesquisa demanda um certo tempo para fornecer informação para as empresas. E quando as empresas pegam aquelas informações que elas colocam, que elas viabilizam, demanda um outro tempo, porque ela já vai estar na frente um outro tempo para as universidades continuarem. O sistema deveria ser de retroalimentação, né? De um compreender a situação do outro e dar prosseguimento a esse trabalho. Mas, professor, já que você contou uma história muito interessante, eu sabia ser caminhoneiro, né? Você fez uma analogia muito interessante com relação a essa tecnologia. Eu, andando pela região do Nordeste, fazendo algumas conferências, eu notei que em algumas cidades por onde eu passava, por exemplo, a vocação, vou citar um caso, não vou citar o nome da cidade, mas era a plantação de coqueirais. E as universidades ofereciam curso de pedagogia, de direito, de administração, de letras, que não tinha nada a ver com a vocação. E como solucionar? O que você diria para as universidades, para as empresas, para dar um jeito nisso, que continua acontecendo muito ainda? Professor, eu penso assim, é um assunto tanto quanto polêmico. A resposta que eu vou te dar é uma resposta um tanto quanto polêmica e que suscita uma reflexão maior. Eu entendo assim. Há pouco tempo atrás, teve um ministro da Educação que disse que nem todo mundo tinha que fazer faculdade. E isso gerou uma celeuma tremenda que a faculdade não era para todos. Agora eu vou falar sobre isso. Que a faculdade não era para todos. O que acontece? Não é uma questão de elite intelectual nem de elite financeira, mas eu entendo que enquanto projeto de país, quando a gente pensa que faculdade tem que ser para todo mundo, a gente tem um problema. A gente tem um problema por quê? Porque em determinadas funções, em determinadas atividades, a faculdade, ela de fato não é necessária. O que é necessário é uma boa formação técnica. Isso. Então o que acontece? Quando você pega uma cidade que tem, por exemplo, um coqueiral, talvez não caiba ali uma universidade, talvez não caiba ali naquele momento uma universidade, Exatamente. mas cursos técnicos de qualidade que forme para o trabalho e que dê condições dignas de sustento e de subsistência para não ficar profissional. Dizendo que o jovem se evade da cidade, abandona a cidade. É claro, vai ficar fazendo o que lá? Exato. Porque assim, a educação trabalha com conceitos. E os conceitos, eles são signos. Quando a gente ensina, a gente dá significado. Então, o tempo todo, quando um aluno está na sala de aula, ele está pensando assim, qual o significado disso para mim? Para que isso serve? Onde isso vai me ajudar? Então, quando você tem uma faculdade que não conversa com a realidade, o tempo todo ele sente e fala assim, e o Kiko quer? O que eu tenho a ver com isso? E ele está fazendo a faculdade, está ali cursando a faculdade para ter um título, porque a família espera que ele tenha um título. Talvez seja isso que tem que ser modificado, essa consciência de exigir. Você falou uma coisa muito assertiva aí quando você diz assim, que talvez não tenha que ter uma faculdade ali, tenha que ter um curso que especialize. Eu acho que isso que realmente está faltando essa percepção, inclusive das universidades. Por que a universidade não pode ter um curso técnico? Exato. E pode, não pode? Antigamente nós tínhamos aqueles cursos, nós tínhamos o científico, o normal, que de uma certa forma já era um encaminhamento, e os técnicos e agrícolas, que eram excelentes colégios. Os cursos de gestão tecnológica são cursos de 2 anos que são são mais rápidos e dão uma demanda. Eu penso, e atendem à demanda, perdão. Eu acho que talvez, e aí a gente tem um problema, muitas vezes a solução dos problemas da educação não passa tanto pela universidade, também por ela, óbvio, mas não tanto por ela. A gente tem um gap no ensino médio gigantesco, que é uma formação ampla no ensino médio, que aí, com isso, eu posso tirar, por exemplo, da faculdade, algumas questões voltadas... Olha aqui o que eu vou falar, me dói no coração, que eu dou aula de filosofia.
Mas, eventualmente, a gente pode ter uma filosofia muito forte no ensino médio e não necessariamente a gente precisa de muita filosofia na graduação, por exemplo, em determinados cursos que são voltados para o mercado de trabalho, que é o que acontece com os cursos, por exemplo, gestão de informática, gestão de logística, gestão de recursos humanos, que não têm disciplinas como filosofia, sociologia, que são fundamentais, mas que talvez não precisem estar na faculdade. Sim. O que não quer dizer que elas não devam existir na formação das pessoas. Devem, mas talvez não na faculdade. Por quê? Porque quando a gente tem todos esses conhecimentos na faculdade, aí a gente volta para a sua primeira questão, que é por que nós não atendemos o que o mercado pede? Então, professor, deixa eu falar para você. Nós vamos passar um vídeo. Tá. E esse vídeo você vai comentar, Tá. porque ele é o vídeo da faculdade onde você leciona, Faculdade Ok. de Santo André. Marcos, vamos... O vídeo. Aí apresentamos o vídeo institucional da Faculdade Santo André, em parceria da Universidade do Brasil. E eu lhe pergunto, dentro dessa perspectiva, dessa apresentação, você acredita que a sua faculdade ela está atendendo esses requisitos ao qual nós estamos falando aqui, preocupada com a formação do aluno? Professor, para responder essa pergunta, primeiro vou ter que novamente contar uma breve história. Eu trabalho na Faculdade Brasil, na Faculdade de Santo André, da Universidade do Brasil, há coisa de uns 5 ou 6 anos. Fui convidado para trabalhar lá por uma coordenadora da pedagogia na época e lá entrei. E a Faculdade Brasil, a Faculdade de Santo André, ela me deixa muito, muito feliz, verdadeiramente muito orgulhoso de estar ali. Por quê? Porque eu acredito muito que a educação é feita predominantemente por pessoas. Por pessoas. Pelo que as pessoas acreditam, pela convicção que as pessoas têm na educação. E pelo amor e o apego que se tem. Então eu estou contando toda essa história para dizer o seguinte. Acho sim, tenho plena convicção que a Faculdade de Santo André ela tem buscado dar conta dessas demandas em 2 sentidos, em 2 frentes. Na parte da formação, daquilo que eventualmente a sociedade precisa e demanda, a gente tem tido, por exemplo, nesse momento, vários cursos de inverno, aproveitando as férias. Então nós tivemos cursos lá
de mídias digitais, enfim, de Excel, que embora seja algo que não é novo, mas que precisa ser atualizado o tempo todo. Agora a gente tem um curso para melhor idade. Então, são as questões que a sociedade demanda e que a faculdade vem tentando, pelo menos, fazer frente a isso com cursos rápidos e cursos nesse intervalo. Quando a gente pensa, por exemplo, na modalidade à distância ou presencial, totalmente à distância ou semipresencial, a faculdade tem colocado vários cursos no mercado, tanto de pós-graduação quanto de graduação, inclusive com prova amanhã, com bolsa de estudos, uma bolsa de 100%, 2 bolsas de 50%, e nos cursos de graduação, que está com o vestibular gratuito e com desconto de até 40%, podendo chegar até 50% por conta de pontualidade no pagamento, com cursos que têm conversado muito com o que o mercado precisa hoje, como segurança da informação, sistemas da informação, enfim. Nos cursos de pedagogia, que embora seja um curso bastante antigo, ainda assim a gente vem modernizando o curso na medida de metodologias ativas, tecnologia, gamificação. Então a gente tem um curso de engenharia que tem colocado muitos egressos no mercado de trabalho, os nossos alunos de administração têm se colocado no mercado de trabalho. Então a gente tem uma empregabilidade boa dos nossos alunos, o que para mim é muito legal. Por que eu comecei contando a história? Porque você vê que é uma faculdade que, assim, quando a gente pensa, a sua faculdade ou qualquer universidade, ela está dando conta do que a sociedade está demandando hoje, no primeiro momento, o que vem na nossa cabeça? Quantos computadores eu tenho? Quantas tecnologias eu uso? E o fato de eu ter um smartphone mais moderno não significa que eu dou modernidade a ele. Não. A modernidade está na nossa cabeça. Então a gente tem um corpo docente que vem se ressignificando constantemente e atendendo a essas demandas. Lógico, não é uma universidade apartada do mundo real. Então, todas as universidades caminham, como você bem falou, com o conhecimento consolidado, é a educação. Então, a gente sempre, às vezes a gente não chega a dar conta de todas as demandas da sociedade. Mas eu acho que o primeiro passo é a gente sentar na reunião pedagógica e falar assim, nós estamos atrás, vamos correr. Isso. E isso lá a gente faz com frequência. Realmente você tem razão nesse sentido. A faculdade pode não... A escola pode estar um pouco atrás das empresas, porque até que seria adequado, porque a empresa está trabalhando, está viabilizando, está na prática. Ela está na prática. Na prática, ela vê se deu certo, se não deu. A universidade nem sempre tem essa prática. Por exemplo, a pedagogia não tem, mas eu entrevistei aqui a Rosana e a Déia me disse sobre a prática do professor integrado com as novas tecnologias, porque não é ter um smartphone que você esteja conectado ao mundo. Você pode falar, eu com o Facebook. Não é estar no Facebook, numa mídia, que você também domina essa tecnologia. Mas as empresas, de um modo geral, têm que caminhar à frente. Eu acho que faz parte. Eventualmente, a gente acompanha as descobertas no ramo da ciência, que a ciência trouxe aquilo, porque é uma pesquisa mais aprofundada, aí as empresas vão em busca de comprovar ou não e viabilizar aquilo em termos de tecnologia, né? Professor, me diz uma coisa. Na sua opinião, quais os desafios para as universidades de varejo nos próximos anos? O que você chama de universidade de varejo? Quando eu penso assim, universidade de varejo, eu estou falando das grandes universidades, que são grandes grupos e grandes corporações. Não é? E que aí, nesse sentido, são as universidades que acabam pipocando em vários lugares. Em que sentido? Por exemplo, com polos de EAD. Você tem universidades privadas no país hoje que tem mais de 1000 polos espalhados pelo Brasil. E aí, assim, na verdade, quando você me perguntou quais são os desafios, de certa forma, já conversa quase que com a sua primeira pergunta. Eu tenho 1000 polos ofertando um pacote de curso, porque é o que está na minha prateleira. E aí, esse é um grande problema. E aí vai ofertar, cai naquele problema que a gente falou inicialmente. E com isso a gente tem tido, e isso é um problema no Brasil hoje, a gente tem tido uma inserção muito grande de empreendedores na educação. Tudo bem, não tem problema. Mas na educação você precisa de empreendedor e educador, não só empreendedor. Então, quando eu estou falando em empreendedor, por exemplo, você pode, numa cidade do interior de São Paulo, montar um polo EAD.
e uma franquia. Tal qual uma franquia do McDonald's, tal qual uma franquia de qualquer outra coisa, você pode ser franqueado de uma grande universidade. Para que você tenha na prateleira. Exatamente. E você não é alguém voltado à educação. Certo. O seu negócio ali é mercado só. Aproveita aí para complementar. Você não acha que a educação é uma área onde todo mundo dá pitaco? Onde todo mundo coloca... Parece que todo mundo tem que ser especialista em educação. Pelo menos, entre aspas. Sim. Né? É uma boa pergunta. No final de semana, quando nós nos reunimos com a nossa família, muitas vezes nós criticamos os professores dos nossos filhos. Se o nosso filho foi bem avaliado, teve nota boa, o nosso professor é ótimo. Se o nosso filho teve uma nota ruim, o professor do meu filho não sabe ensinar, a didática é péssima. As crianças aprendem desde cedo a falar assim, não sabe passar. Não é? O professor não sabe passar. Então, de fato, a educação ela é algo extremamente democrático, porque ela é um segmento, ou é uma que envolve todos os seres do planeta. É uma atividade que, quando o jogador, no intervalo do futebol, ele fala assim, o professor falou, se referindo ao técnico, você vai na academia, você tem o professor. Você vai na autoescola, você tem o professor. No judô, você tem o professor. Então, a palavra professor, ela cabe em tudo. E a palavra educação cabe em tudo. Então, a gente fala assim, falta educação, falta educação. Então, exatamente. De trânsito, educação alimentar, educação... É muito palpite nesse sentido para uma área que demanda muito conhecimento e muita responsabilidade, não é? Especialmente quando a gente não separa educação de ensino. Ensino é quando a gente ensina técnica. Educação é algo mais amplo, algo de construção humana, de construção de sociedade. Humana, e começando pelo núcleo da família. Exato. Então a gente precisava começar a falar um pouco mais de ensino e talvez menos de educação. Entendendo que a educação talvez seja algo mais amplo. Vamos nos preocupar com o ensino. Exato. Como é que a gente aprende raiz quadrada de 9? Isso é ensino. O que eu faço com essa raiz quadrada? É educação. Principalmente o que eu faço com isso. Exato. E aí a gente tem, eu acho que muita gente falando, de fato. Muita gente falando. E ao mesmo tempo, difícil não ser assim. Não é uma coisa simples. Por quê? Porque a gente aprende o tempo todo. O tempo todo a gente está se ensinando. Exatamente. Agora eu estou aprendendo com você está aprendendo comigo. Os nossos teleinternatos vão estar aprendendo, vão estar refletindo e o processo continua. Quando eu faço palestras, eu costumo contar uma história bastante rápida, se me permite. Há pouco tempo atrás, lá em casa, foi uma tristeza tremenda porque o nosso cachorrinho morreu. E o nosso cachorrinho se chamava Luke. E eu sabia quando o Luke queria ir fazer xixi, quando ele queria comer, 5 horas da manhã ele acordava, começava a andar em volta da minha cama. E a gente já sabia que era hora de levantar, abrir a porta do quintal lá para ele fazer as necessidades dele. Eu sei cuidar de cachorro. Se o senhor eventualmente pedir para eu ficar com o seu cachorro por uma semana, eu fico. Desde que não seja um Rottweiler, um Pitbull, alguma coisa muito assim, né? Mas eu fico com o seu cachorro. E o inverso também. O senhor também é talvez capaz de cuidar de um cachorro por 3, 4 dias. Quem me ensinou a cuidar de cachorro foi o Luke. Foi o Luke que me ensinou como se cuida de cachorro. Quem ensina a gente a cuidar de cachorro são os cachorros. É claro. Ou seja, se o Luke me ensinou a cuidar de cachorro, eu ensinar alguém não é opção. Tudo que eu faço, eu estou ensinando ou educando de alguma maneira, porque a gente vai compartilhando. Então, viver é uma atividade inerentemente não só educativa. Eu vou usar uma palavra que não existe aqui, mas aprenditiva. A gente está aprendendo o tempo todo. O pessoal usa o aprendente e o ensinante. Então nós somos ensinantes e aprendentes o tempo todo. Professor, é a mesma coisa que você está falando aí, é a mesma coisa que eu tenho observado. Às vezes o pessoal fala assim, pergunta para mim, você faz palestra motivacional? Aí eu pergunto, existe alguma palestra, alguma aula que não tenha que ser motivacional?
Então é outra panaceia do título. Palavra motivacional, evento motivacional. Peraí, se eu for dar uma aula, se eu for qualquer coisa não motivar, não tem aprendizagem. Então, por aí a gente vê, quando a gente fala que todo mundo tem que dar opinião, é porque a educação é uma área que ela envolve todo mundo está envolvido com isso. Então, agora também, precisa parar um pouquinho para dar pitaco também, né? Eu vejo, quando você coloca essa questão do motivacional, eu vejo uma questão que também para mim é importante, que é o fato de que a educação, ela deve ser uma ação, entre outras coisas, sedutora. Sedutora no melhor sentido da palavra, Claro. assim, do sabor, né? Das coisas terem sabor e gostar. Nesse sentido, a universidade que eu trabalho, a Faculdade Brasil, tem muito disso por conta desse gostar do que se faz, não é? Dos professores gostarem. Eu penso que talvez esse seja um dos grandes desafios para os professores, não só professores, qualquer profissional, mas professor por conta da nossa vertente aqui, que é gostar do que está fazendo e entender assim, eu assistiria a minha aula porque eu não vendo o que eu não compro. Eu não vendo o que eu não compro. E muitas vezes nós, professores, não assistiríamos às nossas aulas. Quando nós entramos na sala de aula, oi, tudo bem? Bom dia, só se for para você. Então eu penso que assim, a educação ela deve ser motivadora, se ela for educação. Porque aprender é motivador. Tem que ser. É instigante aprender. Agora, se você vai dar uma aula, assim, ferramentas motivacionais, você vai falar do Maslow, que vai falar de outras ferramentas que complementam, né, a teoria motivacional, aí você vai fazer uma palestra sobre ferramentas motivacional. Uma palestra motivacional é diferente, uma palestra show. Show. Show é diferente, tá certo? Agora, professor, voltando à nossa tônica, nós estávamos batendo desde o começo, e que agora nós entramos para essa questão do varejo, com os desafios dos próximos anos, e pergunto para você, qual é o perfil esperado do professor universitário para essa situação que nós estamos falando das demandas? Professor, eu participo muito de processo seletivo para contratação de professores. E aí, uma das perguntas que eu sempre faço para os professores quando eu vou contratar um professor. Professor, você pode contar um fracasso para mim? E aí eles fazem assim. Eu fui dar aula e cheguei lá, o data show não funcionou. Aí eu tive que me virar e dar aula. Aí eu falo para eles, não, estou pedindo um fracasso, estou pedindo sucesso. Fracasso é quando você fala, os alunos levantaram no meio da aula, foram embora, jogaram pedra em mim e não quiseram mais. Aí o camarada fala assim, olha, não lembro. Eu acho que o professor que tem um tempinho de estrada e não teve um fracasso, ele é eminentemente um professor que não olha nos olhos dos alunos. A gente fracassa quando os meus alunos começam a faltar na minha aula. A gente fracassa quando os meus alunos começam a não voltar do intervalo. A gente fracassa quando meus alunos mexem mais no celular do que prestam atenção em mim. Então eu acho que a primeira coisa para alguém ser professor é olhar nos olhos dos outros. Ser professor é gostar de gente, predominantemente, gostar de gente. Se fosse para a gente dar uma resposta mais técnica para a sua pergunta, qual é o desafio do professor hoje? Eu acho que o professor hoje ele tem que ser meio coaching, meio mentor, ele representa o mercado de trabalho, mas ele também é um cidadão. Porque um equívoco que muitos professores universitários cometem é achar que, por serem adultos, os alunos universitários não precisam de ombro, não precisam de um toque, não precisa de acolhida, sim, esse distanciamento. não querem brincar. Eu, por exemplo, dou aula na pós-graduação de gestão de pessoas e, às vezes, na pós-graduação na área de metodologia em cursos de engenharia. E aí eu sempre pergunto para os... Eu coloco os alunos, às vezes, para brincar ou para assistir um filme, por exemplo. Da Alice no País das Maravilhas, quando ela pergunta para o gato qual é o caminho, e o gato fala para ela, depende para onde você quer ir. E ela fala, não sei, qualquer caminho. Então, você conhece essa história. Eu coloco isso nos cursos de engenharia, você olha lá na pós-graduação, os alunos começam a olhar um para o outro e falam, será que esse cara sabe o que ele está fazendo? Todo mundo entra aqui com um discurso técnico. E aí depois a gente começa a brincar, e eles se encantam e a aula flui muito melhor.
Então eu penso que o professor, ele hoje precisa estar entendendo do que está acontecendo no mercado de trabalho, para não estar falando lá na sala de aula alguma coisa que aconteceu há 20 anos, quando você coloca lá um gráfico de 1997, uma estatística de 2000. Gerubal Pascoal, como falava um amigo meu, aquele gerente de pessoal, que antigamente era o chefe de pessoal, e que hoje ele chama de Gerubal Pascoal. Gerubal Pascoal é o cara que continua pegando a carteira profissional, anota as coisas que tem que anotar, carimbou e tal, tudo mais. Exato. Esse é o cara que parou no tempo. Exato. Realmente, eu acho que a palavra que identifica bem esse profissional é que ele tem que ser bastante resiliente, ele tem que se transformar num verdadeiro exemplo do bambu, em que eu lembro disso, que no fundo da minha casa aqui, morando em Santo André, tinha um bambuzal. Não tem mais. A empresa comprou, fez um prédio, acabou. E deu aquela tempestade, e o bambuzal ele vinha, chegava a dobrar em cima da área de casa. Pegava assim, dobrava. Aí depois ele retornava. Isso é mais do que resiliência, porque ele permite que o outro, ele permite o vento passar. Você precisa passar, não é vento. Então ele permite, ele se dobra e passa, porque muitas coisas têm que ser assim. O professor precisa permitir que o aluno também pense, que o aluno dê as suas opiniões, que ele esteja aberto para as novas opiniões, o tempo todo nessa resiliência. A gente tem uma sociedade marcada pela diversidade. Mas também não dá para a gente falar que a gente tem uma sociedade que respeita a diversidade. Por quê? Porque a gente tem uma mulher sofrendo violência a cada 5 minutos. Uma mulher morrendo a cada 2 horas. A gente tem um dos maiores índices de violência com pessoas com homossexuais. A gente tem uma diferença de salário entre branco e negro imensa. Entre homens e mulheres. Então, assim, a gente tem uma sociedade marcada pela diversidade, mas não necessariamente que comprou essa diversidade como valor. Então, essa diversidade ela aparece na sala de aula cada vez mais. Eu, por exemplo, quando chego em algum lugar, falo, qual a sua formação? Sou doutor em filosofia pela USP. Muita gente fala assim, nossa, você nasceu estudando. Eu falo, não, há 13 anos atrás eu era caminhoneiro e fui estudar porque perdi uma aposta de futebol. Então, há 20 anos atrás, eu não seria professor. Eu vou torcer para que todo mundo comece a perder a aposta de futebol, viu? Então, há 20 anos atrás, você não tinha esse perfil de professor. Então, hoje, o professor tem um perfil muito mais do povo, e o povo está na faculdade. Então, antes você tinha um tipo de aluno, um estereótipo de aluno. Agora você não tem mais. Você tem alunos de 18 com aluno de 60. Você tem alunos evangélicos, católicos, ateus. A diversidade em sala de aula é maior. É gigante. Ainda. E o professor tem que saber lidar com isso. Você falou em termos de tempo, já levantaram a placa do final. Então, Marcos, vamos colocar aquela imagem. Foi uma imagem que você comentou sobre o curso livre, né, que está acontecendo, vai acontecer agora para 17 de julho, que é para a terceira idade. Então aproveita essa imagem para você fazer as suas considerações finais e a gente encerra o programa. Bom, antes de mais nada, mais uma vez, agradecer o convite, agradecer a paciência aqui. Aprendi, acho que muito mais do que compartilhei. Faço o convite para as pessoas conhecerem a Faculdade Brasil, a Faculdade de Santo André, a Universidade Brasil. A gente está com esses cursos agora para melhor idade, que são cursos voltados a conhecimento. Inclusive são gratuitos. Cursos gratuitos. Tá? O vestibular, novamente repetindo, o vestibular gratuito também, com desconto de até 50%. Amanhã a gente tem uma prova para um vestibular também, 100% para o primeiro colocado, nos cursos de EAD, tanto pós-graduação quanto graduação, e 50% para o segundo e terceiro colocado. Então a gente está ali, trabalhando bastante, tentando conversar muito com a comunidade, com a sociedade, muitas parcerias em muitas empresas aí, um grupo docente, lá um corpo docente muito sério, muito comprometido, a gente estuda muito e acho que vale muito a pena conhecer. Ok, estamos finalizando mais um programa Missão Educar. E vamos à mensagem final que eu quero passar, essa frase de reflexão ao professor. Eu sempre termino com essa frase de um grande sábio, um grande educador brasileiro, o professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose,
que ele diz o seguinte: o homem não é sábio porque ele sabe. Ele é sábio porque ele ama. Então aí nós estamos colocando os hemisférios direito e o hemisfério esquerdo em conjunto para sair o ponto de equilíbrio. Desejo essa frase a você, pelo teu empenho, pela tua dedicação, pelo amor que você demonstrou aqui pela educação e torcendo para que todo mundo perca a aposta de futebol para se tornar de caminhoneiro ou de mecânico ou que não estiver estudando na vida para seguir o seu exemplo, Pércio. Muito obrigado. Eu que agradeço. Bom, até segunda-feira, então, de novo, né?